Olá você, telespectador da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é super especial, Fabiano Moraes, professor doutor da UERN e também diretor da UERN TV, que vem falar para a gente um pouquinho sobre esses 9 anos, quase uma década de UERN TV, o que avançou, a história, programação especial e muito mais, Fabiano? Muito bem-vindo. Boa noite a você, bem, a todos que acompanham o Diálogo e Política. E falando, obviamente, aqui a gente vai abordar a política que envolve, para mim, a comunicação pública. Afinal, a UERN TV está inserida nesse contexto. Verdade. E falando sobre a UERN TV, vamos começar, para quem está em casa, a entender um pouquinho da história, como foi que surgiu a UERN TV, essa TV universitária que serve como um grande laboratório para profissionais, não só de Mossoró, mas também toda a região, Rio Grande do Norte e também Brasil, É verdade. Na verdade, o sonho de ter uma TV universitária partiu muito também de Dr. Milton Marques, que na época que era reitor, um homem já da comunicação. E aí, na época, o Neto Queiroz era o diretor da AGECOM, fez esse trabalho inicial de pesquisa, e aí foi quando eu entrei para dialogar também. A gente vê que hoje, por exemplo, tem muitas TVs universitárias que são a cabo, e aí a gente decidiu, no primeiro momento, colocar ela a cabo, já que pela legislação a gente tinha espaço na TV local, na TCM, e aí começamos os estudos. Mas foi na gestão seguinte, porque já estava no final, o Dr. Milton, Pedro Fernandes, o reitor, entusiasta também, foi fundamental a participação dele para que a gente pudesse tornar real esse sonho. E aí começamos em 2014, com a ajuda também fundamental do Dr. Milton, porque o Dr. Milton, na época, ele cedeu um equipamento a gente, um chamado encoder, que foi fundamental para a gente poder começar a operar. E a gente tem esse agradecimento eterno ao Dr. Milton, eu disse a ele em vida. E a Pedro, por quê? Porque o reitor de uma universidade, ele é fundamental para ele dizer se quer ou não um produto como uma TV, porque envolve funcionários, envolve equipamentos, é um custo elevado, mas Pedro comprou a ideia e foi dando aquele apoio. No início ela surgiu como um projeto de extensão, depois foi consolidando e esse ano, no início do ano, depois de 8 anos, hoje ela é uma unidade, igual a uma faculdade dentro da universidade. Então, hoje ela é legalizada como uma TV universitária, com todo o cronograma e toda a equipe de funcionários. Ou seja, tem o curso de comunicação na UERN, que inclusive 2 décadas, 2 20 décadas, anos. 20 anos, estamos aqui com 20 anos. O UERN TV tem 10, então durante 10 anos, alguns profissionais saíram da UERN apenas com o conhecimento ali da graduação, sem ter aquele conhecimento técnico, sem ter essa fase experimental para saber ali qual o seu gosto, onde iria atuar, E hoje tem a UERN TV como esse grande laboratório. É verdade, Bênia. E hoje a gente pode dizer que, a grosso modo, mais de 300 alunos já passaram pela UERN TV. E aí a gente tem esses campos de estágio no Master, para operar, para transmissão ao vivo, na pauta, na produção, na reportagem, na apresentação, e depois essas grandes produções nacionais, que sempre que fazemos a gente leva alunos. Nós ficamos revezando para que cada aluno vá tendo uma participação, no último, por exemplo, no penúltimo, que foi o Chorinho, em abril, no Rio, a gente levou uma aluna, Estela, ela fez as imagens, junto com, na época, com o Zenóbio, e aí foi uma oportunidade muito grande para um aluno, você imagina, passar 10 dias no Rio, interagindo, vendo como é uma produção nacional, e todas as outras a gente tenta fazer essa inserção. A gente quer uma coisa de qualidade, mas sempre colocando o aluno para participar. Afinal, eu entendo sempre e digo todo dia, a UERN TV ela é dos alunos. Ela é um produto que hoje eu não diria que ela é da universidade, ela é dos alunos. São eles que dão a cara, que dão vida e que fazem ela funcionar basicamente. E é esse grande ambiente colaborativo, Eu posso dizer isso por experiência própria. Passei pela UERN TV, a nossa outra apresentadora aqui da casa também, a Laine Araújo, passou pela UERN TV. Então, essa grande escola, esse ambiente colaborativo, onde a gente conhece um pouquinho também dos profissionais, das referências, grandes cinegrafistas, como o Zenóbio, como o Adriano, que está hoje lá também, que é um grande cinegrafista. Que passou mais de 20 anos na TV Cabugi. Marbenes, uma grande editora também, que acolhe. Os técnicos da casa, eles são muito acolhedores. Então, assim, é uma experiência muito bacana. Fantástica, exatamente. Então, a gente tenta sempre ter essa união, porque a UERN TV, apesar de ser um projeto de extensão, mas estando dentro da universidade, é um ambiente de aprendizado e de ensino.
Então, é função dos técnicos, eu digo sempre a eles, que eles também são professores, né? Porque eu via muito isso no Zenobi. O Zenobi, além de ser um grande técnico, ele tinha aquele jeito de professor, de querer ensinar, de ajudar. O Adriano, quando esteve, o Cícero faz isso. Então, essa parte de ter técnicos que querem ensinar é fundamental, porque eu já, percorrendo algumas TVs aí pelo Brasil, eu vejo que, às vezes, os técnicos, eles são isolados e meramente um processo técnico, eles não interagem com os alunos. Sim. Né? Eu vi isso, por exemplo, em algumas universidades em São Paulo, no Rio, e isso não é tão legal assim para que o aluno ele precisa sentir-se acolhido, né? Sentir a orientação, sentir os toques, porque a nossa profissão ela é feita muito de macetes, né? Sim, no popular. sim. Tem a técnica, tem a teoria, mas tem muitos macetes, e isso o profissional que tem anos de experiência é capaz de passar para o aluno. E esse sentimento de pertença, inclusive, é um sentimento que a própria UERN passa, né? Porque, por ser uma universidade mais regionalizada, né, a gente sente ali, por exemplo, quando eu passava pelos corredores da UERN, eu conhecia todo o corpo técnico, professores, tinha aquele diálogo. Hoje eu sou acadêmica da UFESA e eu percebo que é uma coisa mais distante, né? Uma coisa mais... Por ser uma universidade federal, né? Tem o pessoal de outros estados, outros municípios, não tem aquele sentimento. Eu sempre falo isso, essa diferença. E uma das coisas que eu acho interessante dentro da UERN-TV, Bênia, é que, além dessa parte técnica, nós tentamos trabalhar muito a parte da humanização. Ou seja, a gente recebe alunos de diversos tipos comportamentais. Verdade. E a TV, para muitos, foi um antidepressivo. Alunos que chegaram lá querendo desistir do curso, com problemas em casa, de ordem emocional, né? Alunos até com uma possibilidade de uma depressão extrema, e que a TV acabou sendo uma terapia, porque ele foi se encontrando e aí continuou o curso e hoje está no mercado. Eu conheço alguns que são assim. Então, além da parte técnica, você contribuir com esse lado humano, esse lado da formação cidadã, é uma outra característica que eu destaco nesses 9 anos, ou seja, ter sempre esse olhar. Eu detecto muito, por exemplo, quando eu vejo que tem algum rendimento mais baixo de um aluno, eu às vezes chego e noto quando ele está com problema, quando ele está muito, né, calado, eu digo que está com algum problema, ou demonstra uma certa grosseria com um companheiro, e aí é onde entra o trabalho, de certo modo, da psicologia, de você observar, ver que ali não é que ele é ruim ou que ele está fraco tecnicamente, é que ele está com um problema, como todos nós temos. Então, essa gestão, esse modo de olhar, eu acho que é uma das marcas da gente. E aí, no dia a dia, a gente tem uma jornalista como, por exemplo, a Rosalba, que também tem esse contato com os alunos e percebe muito aquela sensibilidade feminina de observar, de ter o carinho. Então, eu acho que sentir-se acolhido hoje no ambiente de trabalho é uma das melhores coisas que qualquer um de nós podemos ter. Com certeza. E a UERN-TV tem firmado também várias parcerias, né, ao longo desses 9 anos. Tem parceria com grandes emissoras, tem parceria com grandes universidades, e aí acaba transformando uma espécie de intercâmbio cultural, né? Por exemplo, você falava aí do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ir com a UERN-TV para o Rio de Janeiro. Nós apresentamos alguns trabalhos lá acadêmicos, né, durante o Congresso de Comunicação. Foi, 2015. E também nós produzimos também um programa sobre samba, né? Foi trazer, exportar um pouquinho da cultura do Rio para cá, para as terras potiguares. Que até na época, eu me lembro, o André da Mata estava lá, a gente fez uma matéria muito legal de samba lá perto do aeroporto Santos Dumont. Fizemos também na época com Cátia Luz, né, que tenho muita saudade, e foi uma perda muito grande para a TV, mas ela fez uma reportagem lá no Escola de Samba, né? Então a gente sempre que vai para essas viagens e vai aluno, eu digo, não, vamos registrar. E hoje mais ainda, né, Bênia? Porque com o celular, então hoje, onde a gente vai é uma reportagem, não tem como voltar sem nada. É verdade. E por lá a gente também teve a oportunidade de conhecer o Futura, né? Que é uma emissora parceira da UERN-TV, que inclusive grandes produções da UERN-TV foram em parceria com o Futura, né? Exatamente. A gente tem uma parceria desde 2014. Na verdade, quando a TV ela começou a primeira transmissão, foi um sábado, eu me lembro, 2 da tarde, do dia 20 de setembro de 2014. E a partir disso eu comecei a pensar como ter uma solidez e ter uma grade de programação. A gente, obviamente, não teria como ter 24 horas, teria que ter alguém de rede. E no mês seguinte, em outubro, eu já comecei o contato, tive a resposta, né? As coisas quando tem que funcionar. Eu não conhecia ninguém do Futura,
mas veio a ideia de falar com eles, e aí quando foi em dezembro, no dia 10 de dezembro, o convênio já estava assinado por 3 anos. E esse convênio foi o que permitiu a gente dar uma grande alavancada. Até hoje a gente tem como parceiro o João Alegria, que hoje é o secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, na época era o diretor do canal, e tínhamos a Cássio Jacinto, que era o gerente de relações com as universidades. Então esses dois permanecem até lá, assim como o Brito, né, que hoje está na comunicação, de modo geral, da Fundação. Esses três sempre nos apoiaram e deram muita força para que a UERN-TV conseguisse, né, mais espaços. E hoje, eu digo bem, né, que nós estamos aí, com certeza, entre as 5 universidades do Brasil que mais produz para o Canal Futura. São mais de 100 instituições parceiras e nós estamos entre as 5. Né? Para se ter uma ideia, essa série Soul, que foi uma série criada por nós já fizemos 10. Né? E o restante do Brasil fez mais 4 ou 5. Então é uma ligação muito forte quando se fala hoje em UERN-TV e Canal Futura. Verdade. E eu digo sem medo aqui, né, para os nossos telespectadores, que muitos desses avanços, muitas dessas conquistas, acho que a grande maioria, né, se não 99,9%, são creditadas a você, né, pela sua perseverança, pela sua busca por essas melhorias na comunicação como um todo, por produções culturais. E de onde vem, Fabiana, essa paixão, né, por cultura, por esporte? A gente vê que você é muito ligada a essas áreas. Né? Primeiro, assim, eu tenho, obviamente, um amor muito grande por televisão. Não era uma coisa que, quando eu estudava comunicação, eu tinha. Eu era muito apaixonado por rádio, ainda sou. E a televisão surgiu já na época profissional. Para você ter ideia, você falava do laboratório na Universidade Estadual da Paraíba, onde eu me formei, não tinha também laboratório. A gente só teve a disciplina de telejornalismo. Eu vi a câmera uma vez, fiz um trabalho muito rápido, não tive. E aí, quando veio a vida profissional, eu estando lá em Sobral, tinha uma produtora, aí um amigo meu disse, rapaz, por que você não manda aí o currículo para a TV Verdes Mares? Eu disse, não, mas não tem interesse não. Aí ele ficou insistindo, na verdade era TV Diário. Mandei para a TV Diário. E aí, quando chegou lá, o diretor disse, não, aqui não vai para a TV Diário não, eu quero ele na TV Verdes Mares. E aí começou, meio que de repente. E aí comecei a me envolver com produção audiovisual, não só na TV, como na produtora. E aí comecei a ter aquela paixão. E aí, na universidade, começo a ensinar telejornalismo e aí, obviamente, televisão e o audiovisual passou a ser minha corrente de trabalho e minha paixão. E, obviamente, que com o futuro a gente começou a pensar grande, pensar em produções nacionais. Né? Eu estava vendo um dia desse, o catálogo do Globoplay hoje tem 8 produções da UERN. Então, imagina um streaming nacional como é o Globoplay, com 40 milhões de assinantes, tem lá 8 produtos com o selo UERN. Então isso é um motivo de muito orgulho, de muita luta, obviamente, mas também mostrando o quê? Que nós, apesar de estarmos no interior do Rio Grande do Norte, no interior do Nordeste, a gente tem muita qualidade, a gente sabe fazer. Até porque hoje, com a globalização, o que se faz lá no Japão, se faz aqui em Mossoró. O que se faz em São Paulo, se faz ali em Areia Branca. Então hoje, a tecnologia e a globalização permitiu que isso tivesse um campo mais estreito. E a gente tem se qualificado, eu digo sempre, com muita humildade, sempre estamos aprendendo. Audiovisual é algo muito difícil. Toda vez que eu vou fazer uma nova série, dirigir, eu fico assim pensando, noites e noites pensando como vai ser a narrativa, como vai ser a condução, que tipo de imagem, sempre dá uma preocupação. Compreender a atenção do telespectador, que hoje é muito disperso, exato, né? Exato. Por quê? Porque você buscar, é uma coisa muito dinâmica. Por exemplo, quando fomos gravar o Chachado em Pernambuco, a gente vinha numa linha de apresentação dessa série Soul mais jornalística. E aí me veio a ideia, não, vamos criar agora uma apresentação com atriz. E aí na época, Sara Cardoso, apesar de não ser atriz, veio e topou a parada de ser atriz. E aí a gente pegou um ator lá que fazia o Lampião e a apresentação foi toda com os atores, no que a gente chama de metalinguagem, ou seja, o Lampião, ele conversava no tempo atual, mas ao mesmo tempo no tempo lá de 80 anos. Então era um diálogo, por quê? Porque isso atrai muitos jovens. A gente fala nessas produções para educação, são para estudantes do ensino médio, e aí se a gente coloca uma coisa muito fechada, você não atrair a atenção dos jovens. Então a gente pensa muito no público que a gente vai lidar, que tipo de público, aí a gente vai buscando a linguagem. Então isso requer muito estudo, e aí a gente traz os alunos para poderem compartilhar linguagem. Saiam dessa coisa tradicional e vamos pensando em novas linguagens.
E o Futura sempre nos orienta, manda materiais. Olha, isso aqui está acontecendo de novo aqui em audiovisual no mundo. Vamos ver o que é que a gente pode fazer. E assim a gente vai, né, se aprimorando. Muito bacana. E você que está aí acompanhando o Diálogo e Política, está gostando de saber um pouquinho mais da história desse veículo de comunicação universitário que tem aí ultrapassado fronteiras, né? Não só aqui do Rio Grande do Norte, mas de todo o país. E hoje presente aí, né, no catálogo, como bem Fabiano pontuou, de uma das emissoras, da maior emissora do país, né? Do serviço de streaming da maior emissora do país. Então, se você está gostando do papo, não perca, porque daqui a pouco a gente volta com muito mais Diálogo e Política. Prepara mais lugar na mesa. Chama a família para contar histórias no sofá. Avisa em casa que a gente tá voltando. Voltando para ser abrigo e cuidado. Voltando para ser o seu lar. O governo que cuida de quem mais precisa voltou. E com ele, o Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional do país. De volta para as famílias que mais precisam. Brasileiros e brasileiras que estavam abandonados. É a volta do sonho, de poder dizer, essa casa é minha. E é muito mais. É a volta para unir obras e empregos, famílias e lares, país e desenvolvimento. É crescimento para a economia. O Minha Casa Minha Vida é um dos programas que mais geram empregos para o Brasil. É um dos instrumentos mais importantes para reduzir o déficit habitacional do país. E esse grande retorno vem acompanhado de novidades. O Minha Casa Minha Vida volta ainda melhor. Agora, famílias em situação de rua também serão atendidas pelo programa. Mais brasileiros serão beneficiados com as faixas de renda atualizadas e aumento do incentivo. Agora, as modalidades de locação social e moradia urbana usada também serão incluídas e os empreendimentos estarão mais bem localizados, mais próximos de comércio, serviços e equipamentos públicos. Por fora, casas com mais infraestrutura ao redor e por dentro, mais cuidado. As moradias irão contar com uma série de itens que vão garantir mais conforto. O Minha Casa Minha Vida voltou para retomar obras paradas. Até 2026, a meta é contratar 2 milhões de moradias. Voltou para a vida dos brasileiros em um novo momento de país. Se nós já tínhamos orgulho de ter construído esse programa, vamos ter ainda mais orgulho de reconstruir a esperança das nossas famílias. Minha Casa Minha Vida. Minha casa de volta para a minha vida. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a gente recebe Fabiano Moraes, ele que é professor doutor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e também diretor da UERN-TV. Fabiano, como o senhor bem pontuava no primeiro bloco, né, um pouquinho da história, do esforço, né, para que a UERN-TV fosse o que ela é hoje, né, esse veículo de comunicação universitário, que não é só isso, na verdade também é uma grande emissora que guarda registros históricos, né? Porque a gente tem, por exemplo, muitas histórias de poetas daqui de Mossoró, de toda a região. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas produções. Tem história de grandes personalidades do esporte, enfim, por aí vai, Muita né? coisa. Então também muito registro histórico que a UERN-TV guarda, né? Porque eu acho assim, que quem faz televisão, quem faz audiovisual, uma das características é produzir memória. A gente produz história, então Verdade. tem materiais lá. Eu me lembro que um dos primeiros programas que nós fizemos, o Arte em Movimento, que tinha Pedro Ítalo, Solange,
a gente gravou com uma criança que imitava Lampião lá no adro da capela. Então imagine, faz 9 anos. Aquele menino ali que recitava verso e imitava Lampião, hoje está aí já provavelmente um rapaz aí com 16, 17 anos. Então a gente vai tendo essa coisa de produzir memória, guardar registro, né? 9 anos, eu diria que para televisão é um bebê, é extremamente jovem, né? Você vê uma TVU lá de Natal, a TV mais antiga do Rio Grande do Norte, mais de 50 anos. Então a gente está aí, produzindo memória aos poucos e deixando registrado, né? Uma coisa você falou em memória interessante, que nós fizemos em Mossoró, em termos de TV, o primeiro programa feito totalmente em Mossoró em nível nacional, que foi o Sanfonas Nordestinas. Sim, lembro Porque do programa. em Mossoró se fez muitas matérias sempre, TV Cabugi, Ponta Negra, todos fizeram matérias nacionais. Mas um programa todo feito em Mossoró, nós fomos pioneiros. O Sanfonas Nordestinas ele foi ao ar em junho de 2015 no canal Futura. 4 episódios, numa semana do São João, e ele todo feito aqui. Um programa de meia hora, né? E a partir do Sanfonas, a gente deu origem à série Soul. Porque depois da sanfona veio o frevo, o chachado, aí veio cultura afro na Bahia, Amazônia e por aí vai. Como esse ano nós já fizemos 3. Fizemos o Palhaço, que foi em Minas Gerais, no Rio e aqui no Rio Grande do Norte. Fizemos o Chorinho e agora em julho fizemos o Carimbó, que também estreia agora em novembro. Na grade do Futura vai ser um novo produto, na verdade em novembro, veja bem, a gente está falando de produções. Em novembro, no Futuro e no Globoplay, estreiam mais 2 produtos de Mossoró, que eu digo que sai made em Mossoró, que é o Descomplicando o Enem, que a gente vai falar, mais o Carimbó, que estreia dia 26 de novembro. Então, tá aí mais uma marca que surgiu a partir desses Sanfonas Nordestinas. Muito bacana. E produções que também remontam à história do nosso Nordeste também, Sim, várias sim, delas, sim. né? E agora, a gente indo para o Norte, né, que é uma região que, por exemplo, o Futura dialogando com a gente, eles precisam mais colocar a marca deles, então a gente fez agora o Carimbó e agora em 24 nós vamos fazer a Toada, que é lá em Parintins, onde tem a festa do boi, garantido e caprichoso. A gente vai fazer no ano que vem, vamos fazer um no Sudeste, lá em São Paulo, ou seja, além do Nordeste a gente também dialoga para fazer em outras regiões do país. E olha como é interessante, porque eles poderiam requisitar veículos das próprias regiões. Exatamente. Mas existe uma confiança tão grande no trabalho da UERN-TV, né? E saber que vai entregar um produto de qualidade, que eles procuram uma produção do Rio Grande do Norte para contar a história de outros Exatamente, estados. eu digo sempre que é ousadia. Por exemplo, a gente já fez 4 produções em Pernambuco. E Pernambuco tem a Federal de Pernambuco, com um curso tradicionalíssimo, eu inclusive fiz o mestrado lá. Você tem a Católica, que formou grandes jornalistas como Geneton Moraes Neto e tantos outros, e a gente é convidado para ir falar de frevo lá dentro de Pernambuco. Fomos falar de cultura popular, de maracatu, de caboclo e tudo dentro de Pernambuco. No Pará, são parceiros, por exemplo, do Futura, a Universidade Estadual do Pará e a Federal, mas nós do Rio Grande do Norte fomos falar de carimbó lá. Então isso é realmente um motivo, como você fala, de muita confiança e mostrando também que a nossa qualidade está dentro de um patamar que conseguimos essa qualidade com muito esforço que, graças a Deus, hoje nos permite sair daqui para falar de uma cultura lá, né, dentro de um outro estado. E, Fabiana, a gente sabe que a TV já está mais do que bem encaminhada, né? Digamos não, está consolidada, né? Aqui no Rio Grande do Norte, não só no Rio Grande do Norte, mas para todo o Brasil. Mas a luta pela rádio, né, universitária, né, pela FM universitária, ela continua dentro da UERN? Continua. O professor Regis Marquesan, ele tem sido, nesses 4 anos, o personagem da universidade que está mais empenhado. Ele foi, inclusive, 2 vezes lá a Brasília, né? A gente teve um problema que, na verdade, não foi nenhum problema, a gente não entendeu porque a concessão que nós ganhamos, ela foi desabilitada. Na época, eu acredito que em 2020, antes da pandemia, o governo alegou que tinha faltado um documento e a gente ficou sem entender, porque a gente ganhou a concessão. E aí, por esse documento, segundo o Ministério das Comunicações, que estava muito desorganizado, nós perdemos. E aí começamos a nova luta. Aí o professor Ejas tem ido a Brasília, foi na EBC, e a promessa e a conversa é que a gente justamente vai ter essa rádio via EBC, ou seja, a rádio ela é da EBC, ela pede a concessão ao Ministério e cede para que a UERN possa explorar por 10 anos, depois renovando por mais 10 anos. Então, a gente acredita que o passo mais real e palpável que nós vamos ter é essa rádio da EBC que ficará
obviamente sob o comando da UERN e com o nome da rádio aqui que a gente definir. Sim, e aí mais um laboratório, porque para quem não sabe, lá na UERN o curso de comunicação tem publicidade e propaganda, né? Tem jornalismo e também tem rádio e TV. e Mudou internet. As nomenclaturas Rádio, com essa TV e mudança? internet. Rádio, TV e internet. Então, curso. a FM Universitária vai ser mais um laboratório, Com né? certeza, que vai atender os 3 cursos, né? Porque jornalismo, trabalha muito radiojornalismo, eu, por exemplo, eu ensino radiojornalismo, o pessoal de publicidade, com os spots, as campanhas, então é uma rádio que vai atender muito o curso, mas sobretudo também a sociedade, né? Com a programação, onde a gente já teve a rádio experimental, né? A 103.3, e a gente tinha isso, uma programação de muita qualidade, muita música boa, muitos programas interessantes, então a gente acredita que com a rádio a gente vai oportunizar para Mossoró também uma nova opção. Não é, uma rádio universitária ela não tem compromisso nenhum de estar em concorrência, de brigar por audiência, não, apenas de oferecer um serviço de qualidade à população. Afinal, ela é paga com dinheiro público, né? É pago pelas pessoas. Verdade. Fabiano, e só uma dica, né, para quem está em casa, para os estudantes também que estão aí, por exemplo, vocês têm aí o projeto que é sobre o Enem, né, mas para quem está aí buscando, né, uma carreira, ainda não sabe, se interessa pela comunicação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, a gente sabe que existem muitos desafios, como em qualquer profissão, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como esse profissional pode se destacar, né, você falava aqui nos bastidores sobre sair da caixinha, né? Eu digo sempre, a gente tem participado de... Recentemente eu estive no Congresso Intercom lá em Belo Horizonte e nas discussões de grupos, o que a gente tem visto, até pelos trabalhos, é isso. É que hoje você, por exemplo, o emprego formal na área de jornalismo, comunicação, eu entendo que ele, de certo modo, ele diminuiu. Porém, as oportunidades de trabalho e de empreendedorismo aumentaram. Por quê? Porque as redes sociais vieram, né, permitir que você, por exemplo, possa ser um grande social media, possa ser um assessor, né, trabalhando com o jornalismo que esteja nas mídias digitais, ou seja, Instagram, YouTube, as cooperativas que surgiram de... por exemplo, o Futura tem o projeto do Geração Futura, que hoje muitos dos alunos que passaram lá têm cooperativas de trabalho e que montaram produtoras, agências de notícia. Então, possibilidades de trabalhos tem muitas, eu diria que até mais. O jornalismo se ampliou. Você veja, por exemplo, o crescimento do audiovisual nos streams. É uma possibilidade muito grande de negócio. Né? Para quem é, por exemplo, você vê agora essa série que foi exibida e está sendo sucesso, o Cangaço Novo, ela absorve profissionais de comunicação, uma mega produção. Foram 250 pessoas. Então, os streams estão procurando, por exemplo, muitas produções no Nordeste. Então, a gente que está aqui passou a ter um valor também maior, principalmente por causa dos streams. Então, nos streams hoje você pode participar de produções de ficção, que aí atende a galera de rádio, TV, internet, mas também de jornalismo. Os streams também estão participando de jornalismo. Né? Os canais hoje no YouTube de jornalismo. Então, você tem muitas formas de monetizar, de ganhar dinheiro. Agora, não é aquele emprego tradicional, né? De carteira assinada, de marcar o ponto. Então, é uma outra realidade, uma outra adequação, né? Hoje a gente não via, por exemplo, em televisão, vídeo repórter, só via na Europa. Hoje no Brasil muita gente fala da precarização e obviamente eu também entendo que o vídeo repórter, como tem sido feito no Brasil, ele traz uma certa precariedade, mas é um campo de trabalho também que tem expandido. Então eu acho que na nossa área, por incrível que pareça, apesar de todas essas dificuldades, eu vejo hoje como mais oportunidades do que antes, porque antes você precisava de um emprego para começar. E hoje você em casa, com um computador e um relativo celular, você consegue produzir. E você tendo ideias boas, você pode ganhar dinheiro. Verdade. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as novidades, né? Programação especial desses 9 anos, o que vai estrear, o que vai sair. Conta aí para a gente o que foi pensado. A primeira coisa é que o ano que vem nós completamos 10 anos, né? Nós vamos produzir um documentário que a gente vai começar agora. A UERN está esse mês agora com 2 eventos. Setembro, né, que foi a Assembleia, e agora o Fórum de Reitores que está acontecendo. Passou isso, eu já marquei uma reunião com a AGECOM e a gente vai planejar um documentário, né, roteirizar para 2024. E esse aí vai ser os 10 anos da TV, onde a gente vai resgatar justamente isso, a memória. Quem esteve lá no início, quem deu o pontapé inicial para que a UERN-TV fosse o que ela é hoje, né? E é importante demais valorizar isso, porque no início a gente teve pessoas tão valorosas como Fernando Leite,
que emprestou equipamentos para a gente funcionar. Um aluno que tinha uma estrutura praticamente dessa em casa e disse, não, eu quero ajudar, e emprestou a gente. Então essas pessoas precisam ser lembradas, precisam ser evidenciadas, e a gente vai fazer isso. E com relação a programas, a gente vai pensar em 2024, em alguns programas locais, mas sobretudo vai aumentar a produção nacional. A gente hoje é parceiro também da TV Brasil, que é da EBC, a gente já está produzindo muita reportagem, e essa semana assinamos o convênio, onde a UERN passa a ser da Rede de Comunicação Pública do Brasil. Basicamente, 90% são as federais. E agora, no governo Lula, eles estão ampliando para as estaduais. E aí nós entramos nessa leva, vamos participar e também vamos pleitear o nosso canal de TV aberto. Então é uma novidade que a gente espera em 2024 ou 2025 a gente concretizar isso, de ter um canal de TV aberto aqui para Mossoró através da EBC. E com relação a programas, nós temos agora, como eu falei, o Sou Carimbó dia 26 e dia 1º de novembro estreia o Descomplicando o Enem, que é justamente na semana do Enem. Então, na primeira semana do Enem, a gente vai exibir os programas pertinentes ao conteúdo e na segunda o outro. E o que são esses conteúdos? Português e matemática, os dois grandes pontos decisivos do Enem. Então, o que é que a gente fez? Pegamos dois professores muito conhecidos da cidade, bem referenciados, que é o Hugo de matemática e o Lucas Vinícius de português e redação, e eles são os consultores. Então, cada um está produzindo 30 programas, né, de português e de matemática. E como esse programa? 1 minuto e meio. Dicas super valiosas. Porque, por exemplo, o Hugo, né, que é de matemática, ele fez talvez uns 10 ou 11 Enem nesses últimos anos. Ele faz a prova também. E é estudioso e pesquisador. Então, ele sabe os assuntos. Mais do que gabaritado, hein? Tudo, sabe de tudo que cai no Enem, praticamente. Então, a gente pegou o quê? Compilou os 30 que cai mais. O que é que não pode deixar de faltar no Enem? Aí a gente fez isso de uma forma didática, em 1 minuto e meio, com animação e tudo. Então, isso vai ficar rodando na grade do Futura e também do Globoplay. Ou seja, o aluno que está ali naquela fase final do Enem, que já não aguenta mais tanta coisa estudar, em 1 minuto e meio, numa coisa atrativa, pode ser uma dica decisiva que na hora lá ele vai fazer. Então a gente está acreditando muito nesse projeto. Foi um projeto, né, que o Futura nos creditou assim. Não, é com vocês, podem fazer. E aí, através desse projeto, conseguimos também alguns recursos para comprar equipamentos para a TV. Foi bom para todo mundo e a gente acredita que está fazendo um grande produto. Hoje, por exemplo, a gente está concluindo todos os episódios para enviar o Futura e dia 1º estreia na grade. Que bacana. Tá aí, fica a dica para você que é estudante, vai fazer o Enem, Descomplicando o Enem, vai estrear aí na grade da UERN TV. Exatamente, canal Futura e Globoplay a partir do dia 1º. Que massa. Fabiano, muito bacana ter você aqui, né? Fabiano, que também foi meu professor, então me ensinou muita coisa do que eu sei hoje, né? Referência para todos nós que saímos ali da UERN e também referência para o Brasil, né, Fabiano? Afinal de contas, nas produções, seu nome está lá, né? No final do crédito. E aqui eu me sinto em casa, né? Trabalhei muitos anos com a Almir, né? Teve esse contato nosso na UERN TV e na Saula, Elaine também, o jornalismo esportivo, fazer os programas do Baraúnas e do Potiguar, né, e Yara. Então, assim, é uma turma que eu também me sinto em casa e fico feliz, né, por ter e ver essa consolidação também da TV Câmara, bem. Muito obrigada, e já quero deixar o convite aberto para que você venha outras vezes aqui, deixar as novidades para a gente contar o que está rolando na UERN TV. Com certeza. E você aí de casa, você já sabe, nossos encontros acontecem sempre às sextas, às 7 da noite, pelo canal 23.2 da TCM, inclusive a UERN TV é coladinho, né? Canal 23.1 da TCM. Então, se você de repente quiser zapear entre um e outro, pode ficar à vontade, a gente deixa, porque também somos parceiros, né, Fabiano? Exatamente, exatamente. E também pelo canal 2 da Telecab. E se você perdeu o nosso conteúdo ao vivo, não tem problema, é só buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube e ficar por dentro de todos os nossos programas. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo Diálogo e Política.